a gente vê que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Possivelmente essa história ela ocorre por volta do ano 852 a 841 antes de Cristo. Se somarmos o tempo que Jesus esteve já na Terra, há quase 2000 anos, então nós temos mais de 2000 anos de história facilmente. Mas a gente vai ver que mesmo com mais de 2000 anos que esse relato está aqui, ainda é verdade para os nossos dias. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é imutável e ela é poderosa. Amém, Jesus. Nesse período aqui, acredita-se que o rei que governava o rei da Síria era chamado de Ben-Hadad II. E o rei que governava Israel possivelmente era Jorão, filho de Acabe, filho de Jezabel. Sabemos que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Jezabel perseguiu e matou muitos profetas do Senhor. E nessa ocasião o filho deles está no trono. Mas, assim como os pais, ele também seguiu um caminho distante do caminho do Senhor. A gente vai ver que quem vai ser envolvido nessa história vai ser o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu e o rei Jorão, eles não tinham uma boa amizade. Se nós olharmos no capítulo de número 3, no versículo de número 14, o rei Jorão, juntamente com o rei Josafá, eles vão passar por um período de guerra, de adversidade, e eles vão procurar Eliseu para pedir orientações a ele, que era o profeta do Senhor. Eliseu vai dar a seguinte resposta para o rei, no capítulo 3, versículo 14: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, que era o rei de Judá, nem olharia para ti, nem te veria. O profeta Eliseu e o rei Jorão não estavam se entendendo, porque Eliseu, ele seguia os passos do verdadeiro Deus, enquanto Jorão instruía o povo a idolatria. E treva e luz não tem como ter comunhão. É muito difícil treva e luz ter comunhão. Quando a gente apaga a luz de um ambiente, a treva toma conta, mas quando a luz é acesa, a treva é dissipado. Não dá para conviver no mesmo ambiente. Mas a gente vai ver dentro do relato de Naamã que eles vão se encontrar num determinado período. Então o que vai acontecer aqui? A palavra vai dizer que Naamã era um chefe do exército, um chefe poderoso do exército da Síria, do exército inimigo do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que ele era um homem valoroso. Aí aparece uma vírgula depois de homem valoroso e diz que porém ele era leproso. O que a gente observa aqui é que ele tinha fama, ele tinha poder, ele era respeitado pelos soldados, ele era respeitado até mesmo diante dos seus inimigos, pelo seu poder, pela sua voz de comando. Só que ele, além de ser valoroso, ele tinha algo que o afligia. Ele tinha a doença mais temida da época, que era a lepra. Aquelas feridas, elas iam corroendo a pele. E eu acredito que, por ele ser um homem poderoso, possivelmente ele tenha buscado recurso, ajuda, né? Se a gente fosse conjecturar hoje, nos melhores médicos, com os melhores recursos, fazendo os melhores exames, mas ninguém na terra teve poder para ajudar Naamã. Não tinha dinheiro ou fama que pudesse fazer com que aquele homem obtivesse a sua cura. Então eu imagino que quando ele voltava das batalhas, com aquelas feridas na pele que muitas pessoas não viam por estar coberta pela sua armadura, eu imagino ele retirando a armadura, retirando, né, a sua túnica ali que vestia-se por baixo, e ele vendo aquela túnica manchada de sangue, aquelas feridas grudando na pele. Então ele ia para as batalhas, mas ele ia sentindo dores. Muitas vezes ele pode ter passado a noite chorando ou pedindo, né, clamando por algo
nem ninguém podia ajudar aquele homem. Não tinha dinheiro ou fama que pudesse trazer a cura para ele. Mas a Bíblia vai dizer que as tropas da Síria invadiram a região de Samaria, a região de Israel, e trouxeram uma menina. E eu acho isso aqui lindo. Trouxeram uma menina como serva. Eu imagino a mãe chegando em casa e falando assim: meu bem, trouxe um presente para você da batalha. Aleluia, Jesus. Qual o presente, meu bem? Trouxe uma serva nova, uma serva jovem, disposta a trabalhar. Ela vai te ajudar em tudo que você precisa. Mas não é uma menina qualquer. Eu achei que essa menina ela tinha algo diferente, por isso eu trouxe ela para dentro da nossa casa. E os dias vão passando e a menina, amizade com a sua senhora. E essa menina, ela fazia parte do povo de Deus. Ela não era qualquer menina. Ela era uma menina de fé. Ela era uma menina que tinha algo diferente. Ela tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Mas vocês poderiam me perguntar assim: irmã, mas se ela era crente, como que ela foi parar no cativeiro? Se ela era crente, como que Deus permitiu que ela fosse arrancada dos seus pais, da sua cidade natal? Como que Deus permitiu que ela fosse parar num ambiente? Talvez quando ela foi levada, ela esperneou, ela gritou, ela chorou, ela sofreu. Talvez ela perguntou: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas ela foi, porque não era escolha dela. Oh, Jesus. Mas algo chamou minha atenção. Ela não mudou a essência dela. Aleluia. A dificuldade, a luta, o cativeiro que ela estava passando não mudou a essência dela. Aleluia. Ela continuava exalando a presença do Deus vivo. Aqui eu já aprendo uma lição, irmãos, que independente do que a gente estiver passando, o cenário, o ambiente, a dificuldade não deve fazer parte do nosso pensamento como se Deus tivesse te esquecido, como se Deus tivesse te abandonado, e também não pode mudar a sua essência. Essa menina vai conversar com a sua senhora. Ela poderia ser uma menina amargurada. Ela poderia ver o seu senhor doente, podia falar: tomara que morra mesmo. Ninguém mandou invadir meu povo. Ninguém mandou. Quem mandou me trazer para cá? Ela não é uma menina amargurada. Observe que ela vai chamar a senhora dela e vai dizer o seguinte: ah, quem dera que na mão o meu Senhor fosse até a minha terra e encontrasse um profeta que tem lá. Aleluia, Jesus. O que é que essa menina está fazendo? Ela poderia estar amaldiçoando o Deus dela. Afinal, Deus não fez na vida dela. Mas ela entende que não é porque Deus não fez na vida dela que Ele perdeu o poder para fazer na vida do outro. Aleluia. Que ela não recebeu algo de Deus, entre aspas, que ela deixa de falar
que mesmo Naamã sendo chefe, ele vai ouvir os conselhos de uma menina. Aleluia! Glória! Ela é serva do Deus Altíssimo e isso faz diferença. Aos olhos humanos ela não era ninguém. Aos olhos humanos ela era só mais uma escrava. Aleluia! Mas Naamã percebeu algo diferente. Talvez à noite, quando ele estava sentindo dores, eu conjecturo que ele ouvia ela orando. Aleluia! Talvez quando ele perdesse o sono e ele andasse pelos caminhos, ele via a atitude dela diante do Deus dele, porque se ele não visse algo diferente dela, ele jamais iria ouvi-la. Glória, glória a Deus. E a esposa conversa com ela, a esposa conversa com o marido, e a menina vai ter credibilidade diante do seu Senhor. Aleluia. E Naamã então se levanta com esperança e fé, porque ele ouviu falar que ainda existia em Israel um Deus que tudo pode. E ele vai até o rei da Síria, talvez, como eu disse, Ben-Hadad II, e ele chega lá no versículo 5, nós não lemos, mas 4 e 5, Naamã vai até o rei, o superior dele, ele vai dizer: seu rei, a menina lá de casa me deu um conselho. Aleluia. E eu imagino Ben-Hadad falando assim: como é que é, Naamã? Você anda dando conversa com a menina, Naamã? Eu imagino o rei falando para ele: você já bateu em tantas portas, você sabe que essa doença era muito difícil, era uma doença que leva à morte, você vai agora dar ouvido para uma menina, e eu já tomo aqui como lição para a nossa vida: quem está precisando vai atrás da esperança que ele tem. Pastora Luciana falou aqui, será que ele queria mesmo ser curado lá no tanque? Naamã viu a esperança, ele falou: se tem esperança, eu vou correr atrás. Aleluia. Glória a Deus. E o rei vai dar uma carta para ele. O rei vai dizer: bom, Naamã, já que você está dizendo, vai para sua conta e risco. Eu vou te dar autorização para você ir, você leva uma carta para o rei. Mas algo chama minha atenção, porque em nenhum momento a menina falou: vai procura o rei de Israel. Até porque o rei de Israel era filho de quem? De Acabe e Jezabel. O rei de Israel era o quê? Idólatra. O rei de Israel era o quê? Aquele que virava as costas para Deus. O rei da Síria manda a carta para Israel, sendo que a menina disse: se ele fosse até o profeta. Aleluia, Jesus. Em nenhum momento a menina aconselhou buscar recurso na terra, por maior que fosse a autoridade dela. Jesus, Deus. Não era na terra que era para buscar o recurso. Não era a autoridade máxima da terra, mas ela diz: busque o profeta. A autoridade que vem do alto. Quando a gente está precisando de recurso, a gente tem que saber aonde que a gente vai buscar. Não é porque ele é rei, que ele manda, que ele pode, que ele vai poder te ajudar. Terra não vai ajudar. Quem vai ajudar é quem tem autoridade que vem do alto. Mas ele, eu acho que não entendeu muito bem a mensagem. Ele vai até o rei de Israel com uma carta e ele leva vários presentes para o rei. Porque era muito difícil você visitar um rei e não levar algo para ele. Ele leva presentes. Quando o rei vai ouvir isso, versículo 7, vai dizer que o rei rasga as suas vestes. E ele vai dizer: sou eu Deus para matar e mandar viver? Para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? O que ele está dizendo? Por um acaso eu tenho poder para curar alguém? Por um acaso eu posso fazer alguma coisa por ele? O rei Ben-Hadad está me afrontando, porque se eu não fizer nada por ele, ele está arrumando uma confusão comigo, um motivo para me cercar.
oração, porque ele reconhecia que ele, afastado do Deus Todo-Poderoso, ele não tinha poder para fazer nada. É verdade. Ele reconhecia que, afastado da presença, ele não tinha autoridade para fazer nada por ninguém. E é assim na nossa vida. Afastado da presença, não tem autoridade para fazer nada. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que tinha uns homens que viam os discípulos expulsando demônios. E eles tentam fazer a mesma coisa. Já que os discípulos, aqueles que têm ali a presença de Jesus com eles e têm poder e autoridade para fazer, fazem, a gente também vai fazer. E eles vão até os homens endemoniados e os demônios viram para eles e falam: se fosse vindo, eles iam falar assim: uai, o Deus de Paulo eu sei quem é. Paulo também eu sei quem é. E vocês quem são? Com que autoridade vocês vêm dar ordem no reino das trevas? Não tem autoridade. E a palavra vai dizer que eles tomam uma surra, saem nus e envergonhados, porque quem não tem autoridade na terra, quem não tem comunhão com Deus, pode até, vou corrigir, pode até ter autoridade na terra, mas não tem comunhão com Deus, não tem autoridade que vem lá de cima. Não há demônio, não há enfermidade, não há nada que bata em retirada, porque só sai pelo poder do nome de Jesus. Então o rei rasga os vestidos. E Eliseu, que já tinha uma treta com o rei, né? Como ele diz lá, como nós lemos, se não fosse por Josafá que está junto com você, que é o homem de Deus, porque Josafá é o homem de Deus, eu nem oraria para ti. Mas Eliseu vai ficar sabendo da história de Naamã, vai ficar sabendo que o rei Jorão havia rasgado as vestes, e ele manda um recado para o rei. Ele diz assim: ei, fala para ele vir aqui. Jesus. Para que ele saiba que é o profeta, ele sabe. Diz para ele que ele buscou recurso no lugar errado, que você mesmo sendo rei não tem autoridade em cima, e eu mesmo que eu esteja aqui escondido, eu ainda continuo sendo o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Naamã foi. Eu acho interessante que mesmo o rei meio com treta com ele, ele fala: não tem jeito não, ele é homem de Deus. Até o rei Jorão vai ter que reconhecer que Eliseu é um homem poderoso em palavras e ações. Eliseu então manda o mensageiro. Aleluia. E diz para ele: vem. E ele foi. E Naamã parou na porta da casa do profeta. Quando você chega na casa de alguém, ainda mais dizendo que ele é aquele que tem poder, né, para fazer algo por você, o que você espera da pessoa? Que me receba. Se o café não tivesse tão caro, né, pastor? A gente já teve época de servir cafezinho. Hoje quem posta uma xícara de café com ovo mexido está ostentando, né? Eliseu nem na porta chega. E quem é Naamã? O chefe do exército do rei da Síria, homem respeitado. Mas Eliseu não vai até ele. O que eu vejo aqui? Tratamento de Deus. Oh, Jesus. Naamã vai se indignar porque não foi recebido, não tomou nem um cafezinho com Eliseu. A Bíblia vai dizer que Naamã tinha planos de como seria a cura dele. Naamã vai dizer no versículo 11: certamente o homem de Deus vai sair, vai pôr-se em pé, vai invocar o nome do Senhor, vai passar a mão sobre mim e o leproso será restaurado. Eu acho interessante porque às vezes a gente está buscando algo de Deus, mas a gente quer que Ele faça do nosso jeito. E o Senhor está dizendo nessa noite: não é
Eliseu não saiu na porta. Ele manda um mensageiro e diz assim para ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Ele diz: não é possível. Ah, não, desse jeito eu não vou fazer não. Porque ele nem na minha cara olhou, nem comigo falou, nem viu o estado que eu estou, e ainda me manda mergulhar num rio barroso, barrento, sendo que lá na minha terra tem 2 rios melhores do que o Rio Jordão. Eu vou não. Quer saber? Eu vou indo embora. Quem nunca fez isso? Foi atrás da bênção que precisava, porque não foi do jeito que queria. Falou: eu não volto mais. A irmã ministrou que eu vou voltar, vou retroceder. Não foi do jeito que eu queria, eu vou desistir. Eliseu me humilhou. E por causa da humilhação eu não quero mais. Eu não quero mais porque eu estive lá e nem na minha cara olharam. Não falaram comigo, não me deram a paz do Senhor. Naquele ambiente eu não volto mais. É naquele ambiente que você vai receber o tratamento e a bênção. Quem vira as costas dizendo: eu não quero mais, e volta para a vida porque não foi do jeito que você queria, não está pronto para receber. Precisa ter o caráter moldado, tratado. Os moços de Naamã, e a gente já vai seguir para finalizar, vai dizer assim: meu pai, o que ele pediu para o senhor fazer? Se ele tivesse pedido algo grande, caríssimo, eu tenho certeza que o senhor queria a cura, o senhor ia fazer. Mas agora, porque é algo fácil, só porque ele não te recepcionou do jeito que você achava que merecia, você vai desistir da bênção? Não desiste não. E Naamã então resolve obedecer a ordem do profeta. Ele vai até o rio. Versículo 14 que nós lemos vai dizer assim: então Naamã desceu. O segredo para receber aquilo que a gente está precisando. O segredo para receber é descer. Descer fala da nossa humildade, fala da nossa humilhação, fala da gente reconhecer que a gente não tem nada, mas aquele que pode deu uma instrução e a gente precisa obedecer do jeito dele. Começa a ser tratado. Ele desce, mergulha no Jordão 7 vezes. Glórias! Eu imagino ele desceu a primeira. Nada. Desceu a segunda. Nada. Desceu a terceira. Deus está tratando o caráter de Naamã. Deus está tratando a humildade de Naamã. Porque ele era um homem acostumado a dar ordens. Ele era um homem acostumado a dizer que as pessoas faziam. Agora o papel inverteu. Alguém disse o que ele deveria fazer e ele precisa obedecer e obedecer. Quando está acostumado a mandar, é difícil. 4 vezes, nada. 5 vezes, nada. 6 vezes, ele poderia pensar: agora já deu para mim. Sabe, às vezes a gente já bateu, já veio no culto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já foi noite, já foi no culto de ensino, no culto de escola bíblica, até agora você não recebeu. Na 6ª vez você diz: eu não vou mais. Mal sabia você que se você desistir, você vai perder por uma. Persista, insista, continue, que na hora que você estiver pronto, o Senhor já está com a bênção preparada. Eu imagino ele descendo na 7ª vez. Glória a Deus. E quando ele sobe, vai dizer que a sua carne, conforme a palavra do homem de Deus, rejuvenesceu. Olha o sonho de toda mulher, né? Meu Deus do céu, além de ter a pele curada, ele vai ter a pele igual de uma criança. Ele teve a
Aleluia, Deus. Oh, Glória. aleluia. Mais perfeitos. Glória. Quando Deus faz, Ele muda e amarga tudo aquilo que foi retirado. Não ficou nem sinal de que um dia Ele foi arrogante, prepotente, Oh, Jesus. Aleluia, aleluia. ficou purificado. Aleluia, Senhor. Aí a gente poderia perguntar, irmão, mas por que 7 vezes? Aleluia, Jesus. 7 fala de plenitude. 7 fala de plenitude. Nós temos 7 dias na semana. E 7 dias na semana fala que ele ficou purificado na 7ª. Aí tem gente que fica purificado aqui, no outro dia já volta a fazer as mesmas coisas, que esqueceu a bênção que recebeu. Aqui a palavra está nos ensinando, você tem que mergulhar 7 vezes, 7 dias na semana. Segunda-feira você mergulha para ser purificado. Na terça você continua mergulhando. Na quarta você continua buscando. Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu ouvi uma preletora dizendo assim: então você está ficando fanático. Você busca 7 vezes na semana. E a resposta da pessoa foi: não. É porque cada vez que eu mergulho, eu estou sendo limpo. Cada vez que eu mergulho, Deus está fazendo algo na minha vida. Cada vez que eu desço, Ele muda algo diferente em mim. Eu não busco só uma vez. E para fechar, Naamã volta na casa do profeta. Versículo 17. Aleluia, meu Deus. Ele vai dizer: desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. O que Naamã está dizendo aqui? O que Naamã está pedindo? É como se Naamã estivesse falando assim: ô Eliseu, quando eu estiver lá na minha terra, Oh, Jesus. a minha terra é diferente da sua. A sua terra é santa. Aleluia, Jesus. Aonde você está tem a presença de Deus. E lá para o ambiente que eu não vou ter. Mas se eu levar 2 carroças de terra, Oh, aleluia. eu vou levar um pouquinho da presença deste Deus para o ambiente deste Deus. Aleluia. Oh, bendigo Deus. Aleluia. Eliseu, me dá um pouquinho dessa presença. Me dá um pouquinho dessa terra santa. Glória a Deus. Porque a partir de hoje, eu nunca mais vou trocar esse Deus por nada. Eu nunca mais vou oferecer sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmão, que história linda de Naamã. Mas e para mim? A lepra é segundo o pecado. Naamã sabia que ele sozinho não podia se purificar. Naamã sabia que ele precisava de ajuda para ele ser purificado. E assim é nos nossos dias hoje. Quando a gente peca, a gente não consegue se limpar sozinho. A gente precisa de ajuda para a gente ser limpo. E a gente precisa que a autoridade que vem do alto nos limpe. Quem pode me limpar então, assim como o Senhor limpou Naamã? Quem pode fazer isso por mim, irmã? Jesus de Nazaré. Aleluia. Naamã quis um pouquinho de terra. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, a gente não ganha um pouquinho de terra. A gente ganha a presença do Senhor dentro de nós. É a presença do Senhor inteira através do Espírito
Aleluia.